paz do Senhor, juventude de Cristo, sejam todos bem-vindos à nossa Conexão Jovens na EBD, aqui no Querigma Cast. Quem está falando aqui é o seu amigo, seu professor, Liesse Chaves, e eu estou aqui para falar com todos vocês sobre esse tema desta lição de número 5, onde nós estaremos falando o Senhor é o nosso pastor. Peço que você curta, comente e compartilhe este conteúdo abençoado e que você possa sair daqui transformado da graça de Deus. Hoje nós estaremos falando aqui sobre esse tema, e é um tema que é muito conhecido por todos vocês, né? Que é o Salmo 23. E eu peço que você já deixe seu comentário, sua curtida, que é essencial aqui no nosso Querigma Cast. Para quem está chegando aqui a primeira vez, peço para você também se inscrever, né, que é muito importante para que nós possamos crescer cada vez aqui no nosso canal. Querigma Cast é um podcast voltado para o público juvenil, o público cristão juvenil. E é um podcast feito para você ser edificado e ser edificada. Aqui você vai encontrar de tudo da palavra do Senhor, tá bom? Eu sou o host anfitrião, juntamente com o Daniel Ferreira, e nós juntos apresentamos este canal aqui pela graça do nosso bom Deus, tá bom? Hoje nós estaremos falando sobre a lição 5, que vai ocorrer em nossas igrejas, né? Do nosso Ministério de Madureira, nosso ministério este, que usufrui da nossa revista, né? Jovens, da nossa editora Betel. Estou aqui debaixo da bênção dos nossos líderes, do Bispo Abner, da Bispa Marvi, que são os meus pastores, tá bom? Também debaixo da autorização do nosso querido pastor Paulo Ricardo. Para quem não sabe quem é o pastor Paulo Ricardo, é aquele que apresenta lá no canal vizinho da editora Betel, né? Que faz aquele Betel dominical, aquelas lições maravilhosas. Os adultos estão estudando sobre mordomia cristã e nós, jovens, estamos estudando, falando sobre o livro de Salmos, a riqueza, né, e sabedoria para a juventude. Então, hoje, a gente vai falar um pouco sobre essa riqueza, que é falar sobre o Salmo 23, né? O Senhor é o nosso pastor, tá bom? Desde já, estou aqui debaixo, mais uma vez, da autorização deles aqui para fazer este tema ser abençoado para todos vocês, tá? Se você quiser me seguir lá no Instagram, é @liesse, que tá aparecendo aí, ó, do lado, aqui, ó, para vocês, ó, aqui, peraí, aqui embaixo, agora sim, agora sim, tá aparecendo aí embaixo, o meu nome é Liesse, aí, _ Chaves, OFC. OFC é este que é de oficial, tá? Eu coloquei já oficial, porque devido às circunstâncias, né, do canal estar sendo conhecido, tem que colocar o UFC para evitar os nossos amiguinhos haters, né? Haters, para quem não sabe, é o nosso linguajar, né? Os hackers, né? Querendo hackear e querendo fazer, usar o nosso nome, por isso que eu coloquei de oficial, tá? E para quem está chegando aqui a primeira vez, bem-vindo a você, jovem, querido professor, jovens que estão aqui para aprender a palavra do Senhor, tá? E eu já queria começar com uma oração. Eu queria começar com uma oração para que nós possamos estar debaixo da bênção do nosso Deus nessa aula aqui. Amém? Oremos, jovem. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos por tudo e nós já te agradecemos pelas suas maravilhas. Pai, fala conosco nesta aula de hoje, que seu bálsamo, que o Senhor possa falar profundamente em cada lar, em cada um dos teus filhos, cada empresa, cada familiar aqui presente. Deus, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Que o Senhor possa ser o nosso bom pastor, Senhor, na hora da alegria, na hora da angústia, na hora da tristeza, na hora, Senhor, de todos os momentos das nossas vidas. Senhor, que a sua graça e a sua misericórdia possa estar conosco hoje e para todos sempre. Amém e amém. Pessoal, vamos lá? O salmo de hoje, do texto de referência, é o salmo que está aparecendo aí, ó, Salmo 28, verso 9, que nos diz assim, tá? Estou olhando aqui pela Bíblia do Culto, para você que não tem a sua Bíblia do Culto. Se você não tem a sua Bíblia do Culto, adquire agora mesmo, entra lá no site da Editora Betel, editorabetel.com.br, tá bom? E vale muito a pena comprar ela, tá? Vamos lá. Na Bíblia do Culto é na página 696, tá? E logo lá em cima está escrito assim, Salmo 28, verso 9, que nos diz assim, salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e exaltai-os para sempre. Mais uma vez, vamos ler? Salva o teu povo e abençoa a tua herança e apacenta-os e exalta-os para sempre. Amém? E agora o versículo do dia, né? É o versículo do dia, aquele versículo mais conhecido por todos nós, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo este, que é o Salmo 23, verso 1, que é o tema desta lição que está aparecendo aí na telinha para todos vocês, que é a lição de número 5, e nós estaremos estudando com vocês, tá? Já peço que você, mais uma vez, você curta, comente, compartilhe o nosso conteúdo aqui no nosso Querigma Cast, tá bom? Fazemos esse conteúdo aqui para vocês com muito carinho, tá? E outra coisa, pessoal, já adiantando, peço que você já coloque aí embaixo, e você tem que ser inscrito aqui no canal. Basta você ser inscrito aqui no canal e você estará participando, mas você tem que ser inscrito e seguir a nossa página lá também no Instagram, tá? A nossa página lá no Instagram que vai aparecer aqui embaixo para todos vocês aqui, ó, @Querigma_Cast, @Querigma_Cast é a nossa rede social lá no Instagram. E você também tem que ser inscrito aqui também no nosso
canal, tá? Vou botar aqui embaixo, tá? Aí, ó, o nosso Instagram, siga lá. E você tem que ser inscrito aqui no canal para participar deste sorteio. Eu tô vendo que tem algumas pessoas que estão em dúvidas. Você tem que ser inscrito aqui no canal, seguir a nossa página lá no Instagram e botar em todas as aulas, se você está assistindo isso pela primeira vez, não tem problema, começa a assistir agora em diante. Em todas as nossas aulas, você vai ter que colocar na parte de baixo dos comentários, eu quero. Colocando eu quero, ser inscrito no canal e seguindo lá a página, a nossa equipe no canal vai estar avaliando, tá? E você, se você fez todo esse trâmite certinho, e aí você automaticamente estará participando do sorteio destes livros aqui, ó. Tá vendo aqui? Estes livros aqui é o livro de apoio. É o livro de apoio. Quem sabe um desses 3 aqui pode estar na sua casa. Mas como, Lécio? É sendo inscrito, colocando aqui embaixo eu quero, tá? E você também seguindo a nossa página lá no Instagram. Tá bom, pessoal? Outro sim, é que o pessoal tem me perguntado, mas não teve o sorteio da aula 4, que foi a última, com o pastor Jeremias Couto? Infelizmente, nós não tivemos, porque o número de alcance não foi suficiente. Mas na próxima live do nosso podcast, fica ligado em nossas redes sociais, tá? Que tá aparecendo aqui embaixo. Fica ligado nas nossas redes sociais, que nesta quarta-feira agora, nós teremos já mais um podcast, episódio número 57. Episódio número 57, nós estaremos fazendo um sorteio ao vivo lá. Então, para compensar o sorteio que não aconteceu na aula 4, vai acontecer no episódio nesta quarta-feira, lá no Querigma Cast, aqui no Querigma Cast, perdão, lá no nosso episódio número 57, tá? Se eu não me engano, acho que é episódio 57 mesmo. Deixa eu dar uma conferida aqui. É o episódio, no episódio 56, tá? O episódio 56 vai ocorrer nesta quarta-feira, dia, deixa eu ver, acho que é dia 5, né? Dia 5, perdão, dia 7. Dia 7 ou dia 8 vai acontecer o nosso podcast. 7 ou 8 vai acontecer o nosso episódio 56, e aí vai acontecer lá, e fica de olho que o convidado vai ser divulgado no decorrer dessa semana, ou uma convidada, a gente não sabe ainda, tá? Estamos em fase final para fechar esse mês com os convidados, mas vai ser divulgado lá, e lá ao vivo vai ser sorteado um desses livros aqui. E na aula 8, já anotem, na aula 8 vai ser sorteado um livro aqui no nossa live de aula, tá bom? Aula 8 e aula 13, tá? Aula 4 foi ao vivo, aula 8 vai ser ao vivo e aula 13 vai ser ao vivo, tá bom? Mais algum detalhe, produção? Não? Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Verdade aplicada. Podemos usufruir do cuidado extraordinário de Jesus, o bom pastor dos Salmos. Os objetivos da nossa lição: apresentar o pastor do Salmo 23. Constatar que um pastor sempre presente. Mostrar o cuidado do bom pastor por suas ovelhas. Mais uma vez, anota isso aí. Se você não tem a sua revista, já presta bem atenção. Já adquiriu agora mesmo, tá? A sua revista. Mas presta bem atenção aos objetivos da lição. É apresentar, nós estaremos aqui apresentando o pastor do Salmo 23. Constatar que um pastor sempre presente. Mostrar o cuidado do bom pastor por suas ovelhas, tá? E a introdução da nossa aula é: o Salmo 23 é considerado um dos salmos mais belos e apreciados entre os escritos poéticos da Bíblia Sagrada. Nesse salmo, Davi expressa sua confiança plena, de profunda alegria no Senhor, como sua fonte de sustento, proteção e direção, né? Então ele mostra que tem 3 palavrinhas chaves aqui, ó: sustento, proteção e direção, tá? E aí a gente vai ler o Salmo 23 por completo agora mesmo. Peço que você já tenha a sua Bíblia aí do seu lado. O Salmo 23 nos diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça e por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que salmo bonito, né, gente? A gente tem um costume de ler esse salmo. Um salmo que a gente vê que ele é um salmo de gratidão em todo momento. Gratidão, o cuidado, o zelo por Deus, né, com o rei Davi. Quando Davi escreve este salmo, a gente sabe muito bem da história do rei Davi, né? Antes de ser rei, ele era pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas de seu pai. Para quem não sabe da história, só você ler ali a parte já no meio ali do livro do profeta Samuel, e você vai ver ali ao início da sua caminhada de Davi, um jovem
né, que foi ungido muito cedo como rei, mas só reinou depois com uma certa idade. E a gente tem que saber de uma coisa, é saber esperar no momento certo que vai acontecer as coisas. Eu soltei esses dias, se não me engano, acho que foi na quinta-feira, na quarta-feira, falando sobre a respeito, que eu acredito no potencial, está aqui no Shots, se você não viu, está aqui no Shots. Eu acredito no potencial da nossa geração. A nossa geração, ela tem potencial. Mas para que essa geração tenha esse potencial, basta se pedir a Deus para ser cheio do Espírito Santo. E aí, você tem essa virtude de ser cheio, de pedir para ser cheio, e eu falei lá, só você ver no Shots, gente, e esperar que no momento certo vai acontecer na sua vida. E aí a gente vê que no início ali, Davi era um jovem, ruivinho, simples, pequeno, que se tornou um grande rei, e um rei que foi um rei segundo o coração de Deus. Fez muitas coisas, né? Matou milhares de inimigos para proteger a nação do povo de Deus, a nação de Deus, a nação de Israel. Foi um grande guerreiro. Até hoje a gente vê que a história dele é sensacional. E ele fala aqui que o cuidado de Deus, o cuidado desse grande pastor. A gente vai citar aqui diversas vezes a palavra pastor. E ele era um pastor que cuidava das ovelhas, protegia as ovelhinhas do seu pai. Mas a gente vê que as ovelhas aqui, nada mais é do que cada um de nós. Nós somos a ovelha desse grande pastor. E quem é esse grande pastor? É Jesus. Ele é um grande pastor. E lá em Hebreus, capítulo 13, verso 20 ou 21, vai dizer que ele é o grande sumo sacerdote. E é ele que nós devemos render graças. E é ele que intercede por nós. Ele que morreu por nós, vive por nós. É ele que chega até nós e cuida de nós. Né? E aí, esse Salmo 23 relata muito bem. Né? O bom pastor, o tópico 1, nos vai dizer assim, ó. Aí, ó, um bom pastor conhecido por Deus. Esse é um pastor que cuida, que prospera, que zela por nós. Mas quem é o pastor do Salmo 23? Perdão, gente. Tá travando aqui. Quem é esse pastor do Salmo 23? Esse pastor do Salmo 23 é aquele pastor que se importa por nós. Que ele, como eu falei, ele tem um cuidado, um zelo de cuidar de nós. Né? Então, com isso, esse Salmo 23, ele demonstra um Deus que é um Deus altíssimo, que se preocupa com cada um de nós. É o salmo do cuidado, é o salmo do zelo, da proteção. E o tópico 1.2, um pastor que refrigera nossa alma. Ou seja, é um pastor que é o salmista, né, o rei Davi. Davi, ele, quando fala um pastor que refrigera nossa alma, ou seja, é um pastor que nós devemos ter confiança, né? Confiança. E aí que a revista fala, o Senhor poupa e renova aqueles que são seus, né? Ele tem poder de nos guardar, refrigerar de todo perigo. E a gente vai ver ao decorrer dessa lição que é um Deus que protege em todo momento. O nosso Deus é um Deus onipotente, é um Deus onisciente, é um Deus onipresente. Ele pode estar aqui nessa aula agora, eu estou aqui gravando. Você está assistindo aí do outro lado. Mas o mesmo Deus que está aqui é o mesmo Deus que está aí com você. Né? E ele é um pastor que zela tanto que ele tem um prazer de direcionar você de volta para o aprisco. E a gente vê quando ele fala assim, ó, nada me faltará. Ou seja, o Senhor é que proverá. Yahvé proverá. Águas tranquilas, águas de descanso, né? Me deixa tranquilidade na minha vida. É o Senhor que sara. É o Senhor que zela. Veredas da justiça. É o Senhor que é o juiz, o Deus Todo-Poderoso. Tu, Senhor, estás comigo. Ou seja, tu estás comigo aqui, tu estás contigo aí. Esse é o nosso Deus. Então, ele que nos orienta no caminho certo, ele que nos direciona no caminho certo. Se nós desviarmos, ele vai lá e fala, opa, não é não.
Não é aí, não. Volta, porque não é aí. Aí ele vai lá e resgata cada um de nós e leva para os nossos caminhos certos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca cheguei a me desviar, pela graça do nosso bom Deus. Eu nunca cheguei a me desviar. Mas todas as vezes, quando eu queria tentar me desviar, o Senhor falava assim, não, Lies, não é bem assim. É reto. Não é assim. Volta. E é um Senhor. No tópico 2, vai dizer para vocês, um pastor sempre presente. Ou seja, todos nós devemos estar debaixo da sua proteção, do seu cuidado. É ele que nos conduz. Esse é o pensamento, né, chave, né? E é o pensamento chave da nossa vida. É ele que nos conduz. É ele que nos faz pelo fato que nunca vai faltar nada em nossa mesa. Ele sempre vai dar o sustento. Ele sempre vai dar o sustento. Mas aí, esses dias, né, seu país está em crise. Quando estava na pandemia, eu falava que o mundo está em crise. O meu antigo pastor também falava isso. O mundo lá fora está em crise, na pandemia, mas nós estamos em Cristo. O mundo lá fora pode estar, o dólar pode estar alto, né? A inflação pode estar batendo na porta, mas nós estamos em Cristo. A nossa confiança devemos ter diante dele. O nosso socorro vem dele. O Salmo 121 vai nos dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Perdão, Salmo 121, gente, perdão. Vamos ver dar uma verificada aqui, tá? Vamos ver se o Salmo 121 é o Salmo. Posso estar equivocado, tá, gente? Errar é humano. Tá? Vamos lá. O Salmo 121. Perdão, gente, não é aquele que. É o Salmo 91. Mas é o Salmo 121. Nos vai dizer assim: elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Tá? Não é fez os céus e a terra, não. Fez o céu e a terra. Quando eu falei do aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é Salmo 91, tá? Eu troquei aqui, mas peço perdão já. Então, gente, errar humano, tá? Foi mal aí. A galerinha aí, os críticos, vão falar, professor de teologia tá errando, tá falando um monte de baboseira. Gente, errar é humano. Errar já 2 vezes já não é humano, não. É burrice já. Mas, enfim, quando ele fala no Salmo 121, ele fala assim, ó, elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Olha, de onde vai vir meu socorro? Eu estou passando por uma crise. O socorro vem do Senhor. O meu socorro, eu sei de onde vem. Vem do Senhor que fez o céu e a terra. Olha a confiança. Então, ele tem cuidado de cada um de nós. É um pastor que está sempre presente nos momentos que a gente mais precisar. O tópico 2.1 vai dizer assim, o Senhor como pastor no Antigo Testamento. Olha só, o Senhor como pastor no Antigo Testamento, né, ele nos faz lembrar de que o cuidado de Deus para o seu povo na trajetória de Israel. O pastor no Antigo, o Senhor como pastor no Antigo Testamento é um cuidado especial de Deus à trajetória do povo, né, de Israel ao decorrer sua caminhada. Sempre este Senhor que vai à frente. Quando nós lemos a história do rei Josafá, o rei Josafá era um rei medroso. Uma vez eu falei sobre o temor do rei Josafá. E o rei Josafá, ele era filho de um rei Asa. Só que esse rei Josafá, ele tinha um grande medo, né? Só que eu estou tentando ver aqui. E ele fala assim, ó. Ele tinha tanto medo. Eu estou tentando achar aqui. Segunda Crônicas 17. Uma vez eu trouxe essa palavra, foi na pandemia. E eu falei sobre o temor do rei Josafá. Nas próximas aulas eu vou falar sobre isso para vocês. Mas eu tinha medo. E o Senhor usou um profeta para falar para ele assim, ó, mande os sacerdotes na frente e você vai atrás. Mande eles tocarem a buzina na frente, que eu vou na frente. O Senhor é um Deus que vai na frente, é o mesmo Deus que vai atrás. Ele está protegendo ali, ele estava protegendo ali. Mande eles ir na frente, tocar a buzina, que eu quero que você vá.
Olha o cuidado de Deus. Você também tem ali também o cuidado de Deus ali também, quando você tem ali a história de Josué. E aí você tem a história de Josué e, por uma certa vez, as muralhas de Jericó caiu. Mas ali era a proteção de Deus também. Ou seja, também, você também tem a história de Moisés, que à noite era uma coluna de fogo e pela manhã, né, a manhã e tarde, era a nuvem que protegia o povo do sol. Olha a proteção de Deus, este zelo de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. Você tem essa história de Josafá, você tem algumas, tá? Josafá, Josué, o próprio Moisés. Mas quer ver uma história mais braba ainda? É a proteção do povo, né, de Deus ali com o seu povo ali quando os filisteus tentaram quase invadir Israel. Você tem ali a sua história. Então são diversas proteções que Deus tem protegido o seu povo. Egito, né? Deus tem guardado ele daquelas pestes. E aí? Gente, eu não vou contar aqui muita coisa, é muita coisa para falar. Mas é essa a proteção de Deus. Agora, já no Novo Testamento, no tópico 2.2, fala o Senhor como pastor no Novo Testamento, a gente está encerrando, ele reconhece as suas ovelhas e cuida muito bem dela com carinho. Né? E aí, como eu falei para vocês lá no início do vídeo, ele é um pastor que protege, é um sumo pastor. Jesus é o nosso sumo pastor, nosso sumo sacerdote. Por que é o nosso sumo sacerdote, Lécio? Porque ele se entregou a vida dele por mim e por você. Olha, não tem outra coisa melhor. Então, ele é o sumo pastor, é o sumo sacerdote. Então, vale lembrar que ele, como bom pastor, ele se entregou por mim e por você. Isso não basta? Ou quer mais? Então, ele foi lá, se ofereceu. Ele podia muito bem ter falado, eu vou morrer ali para eles. Esse povo não sabe o que... E ele falou na sua morte, eles não sabem o que fazem. E ele foi lá e se entregou por mim, para você. Não tem outra coisa melhor do que essa, jovem professor? Não tem. Tem. Melhor coisa do que essa? Tem. É porque ele se entregou por mim, para você, e ele em breve voltará. Se você não tem essa confiança, essa convicção, tem medo disso acontecer, desculpa. Mas a melhor situação disso tudo é que ele em breve voltará. E da mesma forma que ele quer te salvar, ele quer falar contigo neste dia de você, onde você estiver assistindo. E aí você vê aqui, né? Porque o cuidado dele. Perdão, gente, é Alex aqui, que é um problema sério. Mas é o cuidado dele, é o zelo dele, é a proteção dele. E no tópico 3, a gente já está encerrando. Um pastor que cuida nas situações frágeis da nossa vida, nos momentos que a gente mais precisa, nos momentos frágeis da nossa vida. Não sei o que fazer, já desisto de tudo. Nos momentos de dificuldade, nos momentos... Por isso que na oração eu falei, Senhor, fala conosco, nos protege nos momentos difíceis, de paragem das nossas vidas, de dificuldade. Deus, ele tem cuidado com cada um de nós. No 3.1, que está aí, um pastor que guia. É impossível de a gente fazer alguma coisa sozinho. É impossível de a gente fazer alguma coisa sozinho. É impossível. O homem não consegue fazer nada sozinho. Mas a gente pedindo orientação a ele. Ele vai nos guiar, vai nos orientar. O papel do pastor é liderar. Um pastor hoje, eu não estou indo pastor, ainda não, mas um dia espero. Mas o papel de um pastor é liderar, é proteger, alimentar, orientar as ovelhas que dependem totalmente dele. Um pastor que fala, eu não estou nem aí, deixa que ele se vire. Aí nunca pode ser chamado de um pastor. O pessoal falava assim, né? Se você está fazendo teologia para você ser consagrado a pastor. Não. O teólogo, a função do teólogo é dialogar com a sociedade alguns parâmetros sobre a Bíblia Sagrada. Alguns não, né? Todos. De acordo com o que a sociedade pensa, a gente tenta ali articular de acordo com o que a gente pensa. Mas o pastor é liderar, é conduzir, proteger, né? Conduzir. Porque hoje, o que a gente vê hoje é que tem pastor mirim, tem pastor juvenil, tem pastor sei lá o quê, tal. O pessoal pensa que título de pastor é um cargo que é uma profissão. Mas hoje tem se tornado, desculpa usar o termo, motivos de isso aqui. Pastor não. Pastor está ali para orientar, para capacitar, instruir a ovelha para andar no caminho certo. Mas hoje que a gente está vendo isso aqui, por motivo de dinheiro. Gente, vamos vigiar, vamos ter cuidado. E isso, um pastor, é um relacionamento entre Deus e seus filhos, é proteção.
Ninguém pode ser salvo se não for guiado pelo bom pastor. Esse pastor é que nos alimenta. Que nos alimenta. Jesus que nos alimenta. Mas o bom pastor que cuida, né? Tá ali pronto para fazer as coisas. É ele que nos conduz. E muitas das nossas ovelhas, como aqui a revista está falando, infelizmente muitas ovelhas estão desnutridas por não aceitam o alimento oferecido pelo bom pastor, que é Jesus Cristo. Ou seja, estão indo atrás de profetadas, estão indo atrás de revelação, mas não estão indo a Jesus Cristo. Gente, pelo amor de Deus, é bênção receber profecia, eu creio nisso, amém? Mas peça que esse bom pastor possa lhe conduzir, possa te alimentar com um alimento sadio. E que alimento sadio é esse? Palavra. Vai atrás de palavra, revelação, revelação, essas coisas e tal. É bênção. Eu acredito, porque eu sou um pentecostal. Eu acredito. Mas não somente de profetadas, de profecia, porque a maior profecia, a palavra de Deus. Porque um dia eu recebi uma profecia, aliás, que eu vou ser um pastor. Amém, eu também recebi já um dia. Que um dia vou se tornar um grande ministro. Amém, eu também recebi. Mas como é que eu faço isso para querer mais? Eu buscando na palavra sadia. É ele que essa palavra que nos alimenta, que nos conduz. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, esse zelo por tudo. E para concluir, vai dizer assim, há cerca de 3.000 anos atrás, né? 3.000 anos atrás, o Salmo 23 foi escrito, mas continua atual, devido à sua mensagem universal, ou seja, todo mundo, de confiança, provisão e cuidado de Deus. Como ovelhas do Senhor Jesus, podemos descansar, mesmo sob pressão, confiando que um bom pastor cuidará de todas as coisas, as nossas necessidades. É ele que cuida de cada um de nós. A gente fica nesse desespero, Senhor, eu quero agora, é o que eu falei na minha última pregação. Essa geração é a geração do iFood, que quer as coisas no estalar de dedo, e não é assim. E não é assim. E não é assim. Não é no estalar de dedo que vai acontecer as coisas. É no momento oportuno que vai acontecer. A gente está nesse desespero de acontecer tudo no agora. E não é no agora. Bom? Então, é esse Jesus que tem nos cuidado de cada um de nós. Nos tem protegido cada um de nós. E no momento certo, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Não sei quando, mas vai acontecer. A próxima lição, nós estaremos falando sobre um convite para louvar a Deus. O convite para louvar a Deus. Então, peço que você não me leve a mal. Peço que você continue orando por mim. Nesses últimos dias eu tenho ficado muito resfriado, né, doente, essas coisas, mas o nosso Deus, como eu falei para vocês, é um Deus que cuida, que zela por cada um de nós. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, peço que você curta, comente, compartilhe esse nosso conteúdo. Provavelmente deve acontecer um podcast quarta ou quinta. Mas fica de olho, que as próximas lições agora, o bicho vai pegar fogo. Amém? Desculpa por estar falando muito. Aí do lado tá aparecendo para vocês aí, ó, um QR Code ali, é o QR Code aqui do nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilha este conteúdo. E, acima de tudo, curta. Você curtindo e comentando aqui embaixo. Eu quero, você já está participando do livro, de pagar o livro. Tem que ser inscrito, tá? É isso aí, tá, pessoal? Então a lição de hoje foi essa lição. Número 5, o Senhor é nosso pastor. Aqui embaixo está aparecendo a nossa rede social, do nosso canal, tá? E é isso, tá? Já oramos. Qualquer coisa, qualquer novidade, eu falo com vocês. E pode sempre contar comigo. Se vocês quiserem me chamar para trazer uma palavra aí na igreja de vocês, podem me chamar através dessa rede social do canal, que a nossa produção vai estar passando para mim, ou vai estar passando no meu WhatsApp, e aí eu estarei falando com cada um de vocês. Tá bom, pessoal? Deus abençoe sua vida. E lembrando, o Senhor é o nosso pastor.